Já dei boa noite para vocês. Não dei boa noite para quem está em casa, isso eu não fiz. Espera aí, já pego, filha. Para quem não está acostumado também, esse aqui é o púlpito da juventude. Então, toda sexta-feira, esse é o púlpito moderno, obrigado, Manu, que a gente usa. E hoje a gente trouxe aqui também para o nosso culto de domingo. Igreja, eu quero dizer que tem sido uma alegria gigantesca caminhar com esses adolescentes e jovens. Tenho aprendido muito com eles, aprendo sempre. Eles são misericordiosos, são pacientes, toleram os meus defeitos, os meus erros. E nós temos crescido muito juntos. E como a Jamile já falou aqui, nós reconhecemos o cuidado e o carinho da igreja com a nossa juventude. Muito obrigado por isso. Glória a Deus pela vida deles e pela vida de vocês. Hoje, então, a gente chega no último culto do nosso congresso. O tema do nosso congresso é esse aqui, olha. Ruios, que é uma palavra grega que significa filho maduro, que reflete o quê? A semelhança. Entenderam aqui, olha, o porquê dessas faixas? O nosso tema, e aqui um pouco da explicação do nosso tema. Porque filhos maduros que refletem a glória de Deus, que são semelhantes a esse Pai, é o que nós desejamos ser como juventude. E nós desejamos que todos nós, filhos de Deus, que recebem Jesus como Salvador das suas vidas, desejem ser filhos maduros que refletem a glória de Deus. Olha, gente, quando esse tema surgiu, toda vez que eu penso sobre esse negócio da gente refletir a glória de Deus, me vem à mente um texto que para mim é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Eu quero então ler para você essa passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 10. E o texto bíblico diz o seguinte: mas Jacó insistiu, não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Jacó disse para o seu irmão Esaú que ver o rosto dele era como ver o rosto do próprio Deus. Naquele momento, Esaú, o seu irmão, estava refletindo a glória de Deus. E eu fiquei então olhando para esse texto. Se você não sabe o que estava acontecendo aqui, Jacó tinha enganado seu irmão Esaú. E o irmão Esaú ficou com muita raiva e desejou matar Jacó. Jacó, que não era bobo, fez o quê? Fugiu. E depois de muito tempo, então, eles se reencontraram. E esse, então, é o texto do reencontro. Quando, então, Jacó diz: ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Naquele momento, Esaú estava refletindo a imagem de Deus. E eu acho isso uma coisa linda. Que coisa linda aquilo que Jacó disse para o seu irmão. Quero então pensar com vocês em algumas coisas, olhando para esse momento aqui. E pensar, o que Esaú fez aqui que revela maturidade? E a gente pode aprender com ele. O que Esaú fez aqui que demonstrou a face de Deus e que a gente pode aprender com Esaú? E é sobre essas coisas que eu quero pensar com vocês. Porque eu tenho certeza que se nós que queremos ser
Ô Enzo, qual que é o plural de ruiós? Ruioses? Ruiós já está... Ruí. Então tá bom. Nós que queremos ser ruí, se a gente colocar isso aqui em prática, eu tenho certeza que a gente vai refletir a glória de Deus. E a primeira coisa que a gente vai pensar acontece logo que Esaú e Jacó se encontram. Jacó, ele vê o irmão e ele vai se aproximando. E Jacó se aproxima e se curva. Jacó, ele sabia o que ele tinha feito com o irmão dele. Ele sabia. E eu fico imaginando essa caminhada, Jacó relembrando aquilo que tinha feito. E esperando que o seu irmão fosse dar aquilo que ele merecia. E o que ele merecia? O que ele merecia? Safado! Você acabou com a minha vida. Você me enganou. Você, Jacó, destruiu a minha vida. Você não pensou no que você fez, não? Era isso que Jacó merecia. Mas não foi isso que Esaú fez. A Bíblia diz que Esaú correu. E fez o quê? E fez o quê? E beijou. Esaú, ele não deu para o seu irmão aquilo que o seu irmão merecia. Obrigado, Cadu. Eu peguei pesado? Não? Seu pescoço está vermelho, desculpa. Esaú, ele refletiu a glória de Deus e a face de Deus, porque ele não deu para o seu irmão aquilo que o seu irmão merecia. E quem quer ser filho maduro, que reflete o pai, não dá aos outros o que os outros merecem. Quem quer ser filho maduro, que reflete o pai, não dá aos outros o que os outros merecem. E nós somos tentados a dar aquilo que os outros merecem. Se alguém me bate, o que eu faço? Eu bato. Se alguém xinga a minha mãe, o que eu faço? Eu xingo a mãe, a avó e a bisavó. Se alguém se mete no meu caminho, eu passo por cima. Afinal, é o que eles merecem. Mas, ao ver Jacó caído, ao invés de chutar o seu irmão, ao invés de deixar o seu irmão ainda mais caído, Esaú, não sei se jogou, e eles ali rolaram. Eu sei que Jacó não continuou caído. Ele foi levantado e foi abraçado e beijado pelo seu irmão sem merecer. E Esaú refletiu a face de Deus, porque um dia eu e você também estávamos caídos. Eu e você também merecíamos a morte eterna. E esse Deus, que Esaú naquele momento refletiu, ele também se abaixou. Ele desceu, se fez homem e morreu por mim e por você, sem a gente merecer.
toda vez que eu e você, filhos de Deus, agimos com graça e não damos às pessoas aquilo que as pessoas merecem, nós demonstramos maturidade e mostramos que somos semelhantes ao nosso Pai. Filhos maduros que refletem o Pai não dão o que as pessoas merecem. Filhos maduros que refletem o Pai buscam a paz. E o mundo precisa de paz. E nós que somos filhos maduros, precisamos levar essa paz e não dar aquilo que as pessoas merecem. E Esaú nos ensina mais. Eu não sei você, mas eu gosto de falar. Às vezes a Camila já brigou em casa, eu sei do que aconteceu, eu chego em casa e quero fazer o quê? Falar mais. Se eu fosse Esaú, eu falaria, haha, o mundo dá voltas. Você saiu correndo. E agora você está aqui, ó, pedindo perdão. Ah, mas eu ia falar um monte. Que você, desde que nasceu, era desse jeito, e pananã, e pananã. Eu ia falar um monte. Mas o que foi que Esaú disse? Presta atenção no que Esaú disse. Então, correu ao encontro e o abraçou, se agarrou no seu pescoço e o beijou e choraram. O que Esaú disse? O que Esaú disse? Ele não disse nada. Esaú, quando viu seu irmão, não disse nada. Ele correu, o abraçou, beijou e chorou. E assim, ele refletiu a face de Deus. Porque quem é filho maduro que reflete o Pai, entende que os atos são mais importantes do que as palavras. Quem é filho maduro entende que os atos são mais importantes do que as palavras. Eu fico imaginando, ainda depois de receber o abraço, Jacó, você não vai falar nada, não? Não, pode falar que eu mereço. E Esaú não diz nada. Pelo menos nesse primeiro momento. E ali, sem falar, Esaú mostrou o que é graça, o que é perdão, o que é amor, e assim refletiu a face de Deus. Porque um dia, esse mesmo Deus, que se fez homem numa cruz, em silêncio, sem dizer nada, mostrou o que é amor, o que é perdão e o que é graça. Nós, filhos de Deus, gostamos e devemos falar sobre o amor, gostamos e devemos cantar sobre o amor, gostamos e devemos pregar sobre o amor, mas de nada adianta se a gente não viver esse amor, essa graça e esse perdão. Enzo lembrou aqui, porque tantas pessoas se convertem e o Brasil continua do jeito que está. Talvez porque os filhos que acham que são maduros não sejam de fato maduros. Talvez os filhos gostem de falar sobre o amor, mas não estejam vivendo esse amor. Nós precisamos viver. Se a gente praticar mais aquilo que a gente prega, as pessoas vão olhar para nós e podem não dizer, mas vão ver. Alguma coisa está brilhando em nós.
Se perguntarem, a gente talvez diga, mas não precisa, porque a glória é do Senhor. Mas Esaú nos ensina mais. Quando Esaú viu aquele monte de gente, porque o Jacó não era bobo, gente. Sabendo que o irmão estava chateado, manda um monte de coisa na frente para ir amansando a fera. E aí Esaú vai vendo aquilo. E aí, quando ele pergunta para o seu irmão, o que você pretende com tudo isso? E Jacó diz, isso é para você. E Esaú diz o seguinte, olha, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Eu gosto de pensar que essa é uma característica de maturidade. Porque filho maduro, que reflete o pai, é grato. Sabe aquilo que tem. Se tem uma coisa que deixa pai e mãe triste, é filho ingrato. Não é verdade, gente? As mulheres falam assim, ai, carreguei 9 meses e tanta preocupação para ouvir isso. Filhos maduros são gratos. E Esaú diz, não precisa, eu já tenho bastante. Esaú poderia ter pensado o seguinte, você aprontou, e Deus te abençoou ainda, a ponto de você ter aí sobrando para trazer para mim. Mas não. Porque filhos imaturos costumam olhar para o que os outros têm. E porque fazem isso, acabam se esquecendo daquilo que têm. E reclamam. E são ingratos. Filhos imaturos e ingratos acham que os outros devem fazer as coisas por obrigação. Dentro e fora de casa. E o mundo está precisando de gente agradecida e grata. Muito obrigado não é toda hora que a gente ouve ou diz. Como é que você tem agido com Deus? Como um filho grato, como um filho ingrato? Se você acha que Deus tem te dado pouco, cara, Ele deu a vida que você não merecia, pela graça. Só por isso já é muita coisa para você agradecer. Como você tem vivido com a sua família, com aqueles que trabalham com você? O mundo pode conhecer a face de Deus através de uma postura de gratidão. E nós precisamos ser filhos maduros e gratos. E depois de ter explicado e de ter convencido Esaú a aceitar aqueles presentes que Esaú num primeiro momento não tinha aceitado, Jacó ouviu uma coisa muito importante, que definitivamente é uma característica de um filho maduro, que o mundo precisa ver, que as igrejas precisam ver, e que a nossa igreja, Igreja Batista Itacoruçá, precisa ver, e que a nossa juventude, The Way, precisa ver. Jacó, que tinha feito o que fez com seu irmão, ouviu o seguinte dele, no verso 12. Então, disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. O que isso tem a ver com maturidade? Filho maduro, que reflete o pai, continua seguindo em frente, apesar dos erros dos irmãos.
filho maduro continua caminhando com o irmão, apesar do erro do irmão. O mundo precisa disso, nossas igrejas precisam disso, nossa igreja precisa disso, nossa juventude precisa disso. Porque aqui também nós erramos. E nós vamos precisar de maturidade para entender que a gente tem que caminhar com quem às vezes vacila com a gente, com quem muitas vezes vacila com a gente. Claro que a gente é humano e está na nossa essência esse desejo de ser amado, de ser aceito. E a gente fica decepcionado, sim. Mas muitas vezes nos afastamos da comunhão da igreja e da comunhão de Deus por causa de alguma coisa que alguém disse, ou a gente achou que disse, ou fez, ou a gente achou que fez. Isso demonstra imaturidade, por mais duro que isso possa parecer. Porque quem é maduro entende que se mudar de igreja, quando chegar na outra igreja, o que vai acontecer? Vai se decepcionar de novo. E aí muda de igreja. Quem é maduro entende que assim como vacilam com a gente vacila com os outros. E tem hora que é com a gente que estão caminhando, que quem errou foi a gente. Mas a gente, imaturo, só olha o erro dos outros. E aí quer parar de caminhar. Vamos junto. Vamos caminhar. Falei isso aqui no domingo passado. A igreja pode ser um lugar de pouca graça, mas lá fora é graça nenhuma. Então é melhor estar aqui na pouca graça do que na graça nenhuma. E que nós aqui como igreja, que somos responsáveis por nós, que somos essa igreja, possamos entender que se a gente for maduro, aqui vai ser um lugar de muita graça. Eu falo para os meninos aqui, que história é essa de gente sem falar com gente aqui? Que isso? Isso não pode existir. A gente fica chateado, pode não ser melhor amigo como era antes, mas não dá bom dia, não dá boa tarde, está no mesmo lugar de cumprimentar. Isso não existe, isso é imaturidade. E nós queremos que vocês sejam jovens maduros, que entendem que mesmo pensando diferente, estamos aqui, olha, no mesmo propósito que é o Pai. Eu tenho certeza que a gente diz que deseja essa maturidade. E eu desejo que a gente seja relevante e que as pessoas vejam na nossa igreja e em cada um de nós a face de Deus. Que a gente deseje profundidade, maturidade, que a gente tenha uma vida de gratidão, de perdão, de graça, de fala, mas de prática. E que a gente continue desejando caminhar junto para celebrar juntos 100 anos do pastor Israel. Não é? Esse Deus amoroso morreu por nós, em silêncio, demonstrando graça e amor. E agora, como igreja, a gente vai relembrar esse momento e vai celebrar a ceia do Senhor.